Eu sei que você esperou por essa mensagem. Sente o coração apertado, cheio de perguntas não respondidas, e uma sensação profunda de que algo precisa mudar urgentemente na sua vida? Acredite, este não é um encontro ao acaso. Este é o momento exato que o céu escolheu para que a verdade chegue até você de uma maneira que você nunca imaginou, com a clareza e o conforto que a sua alma tanto necessita. Eu não vim apenas para te dar uma palavra. Eu vim para te guiar através da névoa da confusão e te mostrar o que está realmente acontecendo por trás do silêncio, da sua dor e dos atrasos que têm marcado a sua jornada recente. Aproxime-se. Respire fundo. Sinta a paz que preenche este ambiente, porque é neste instante de quietude que a voz do Pai se torna audível, não pelos ouvidos, mas pela alma que o busca incessantemente. Olhe para a sua jornada. Você tem sido forte, muito mais forte do que pensa. Você carregou pesos que não eram seus, atravessou desertos que pareciam intermináveis, e mesmo assim, a chama da fé nunca se apagou completamente. Mas essa força veio acompanhada de uma profunda exaustão. Há dias em que parece que Deus não está ouvindo, não é mesmo? O céu parece mudo, os pedidos ficam sem resposta, e aquela porta que você mais queria que se abrisse, permanece intransponível. Eu quero te falar sobre o não que você recebeu, sobre aquela oportunidade que falhou no último minuto, e sobre a pessoa que saiu da sua vida de repente, deixando um vazio doloroso. Você viu isso como perda, como abandono, ou como um erro terrível de cálculo divino. Mas eu vim te revelar o segredo mais íntimo por trás desses fechamentos. Você estava sendo ativamente protegido. Houve uma intervenção direta, um ato de amor e misericórdia que te desviou de uma rota que, embora parecesse promissora e desejável aos olhos humanos, estava repleta de sofrimento, desonra ou prejuízo futuro. Pense naquele emprego que não veio, naquele relacionamento que terminou de forma abrupta, ou naquele investimento que parecia perfeito e, de repente, deu errado. Se a sua alma pudesse enxergar o futuro daquelas situações, a dor prolongada e o trauma que elas causariam, você entenderia que o rompimento foi, na verdade, o maior livramento de sua vida, arquitetado para preservar a sua paz e o seu destino. O tempo de espera não é um tempo vazio ou uma punição. É um tempo de incubação, um tempo onde as raízes precisam se aprofundar antes que o fruto possa nascer saudável e duradouro. E o que está sendo curado neste silêncio aparente? Exatamente aqueles traumas antigos, aquelas feridas de abandono, rejeição e inadequação que você carrega desde a infância e que iriam, inevitavelmente, sabotar a bênção que está a caminho. Você precisava ser reestruturado por dentro, porque a reviravolta que você tanto pede, a grande restituição, não pode acontecer em uma estrutura emocional frágil e permeada por crenças limitantes. Você está sendo preparado para a grandeza. Imagine construir um castelo sobre areia movediça. O Pai não permitiria isso. Por isso, a pausa. Por isso, a dor da limpeza. Deus está trabalhando na sua base, na sua identidade. Você não está apenas esperando uma bênção, você está sendo transformado para se tornar a pessoa capaz de sustentar e honrar essa bênção que Ele tem guardada. O silêncio que você interpreta como ausência, na verdade, é o som do trabalho mais profundo e delicado do Espírito Santo dentro de você. Confie no propósito da espera, pois ela está te moldando para um novo ciclo de propósito e paz. Você tem se perguntado, se estou sendo curado, por que a dor ainda me visita? Entenda que o trabalho de base gera uma nova sensibilidade. O que você sente agora não é a dor antiga voltando, mas a pele nova crescendo, revelando uma capacidade inédita de discernimento. Você está mais perceptivo. Aquelas pequenas vozes de dúvida e medo que antes dominavam, agora se tornaram sussurros, porque a sua conexão foi limpa e purificada. O que você sentia como uma luta interna exaustiva está se transformando em clareza, mas essa transição exige que você aprenda a distinguir a diferença entre a voz do seu trauma e a voz da sua intuição restaurada. Essa intuição, que chamamos de direção do Espírito Santo, é o seu novo guia. Muitas vezes, as pessoas ao seu redor tentam te dar conselhos baseados na lógica humana, dizendo para você superar logo ou desistir daquele sonho que parece impossível. Eles não veem o mapa sagrado que está sendo desenhado para você, um mapa que foi traçado não apenas para te tirar de um problema, mas para te inserir em um propósito maior. Eles não conseguem entender porque você insiste em esperar por algo que, para o mundo, já deveria ter sido abandonado. Mantenha seu ouvido atento à voz que fala no profundo silêncio. A verdadeira direção de Deus raramente se encaixa nos padrões de urgência, barulho e superficialidade do mundo. A resposta que está vindo não é um conselho vago, é um GPS espiritual preciso, detalhado para os seus próximos passos.
Preste atenção nas sincronicidades que começam a aparecer, naquelas coincidências que te colocam no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Esses são os primeiros sinais tangíveis de que a maré virou e que a restituição está sendo ativada em sua vida. A reviravolta que está chegando à sua vida não será um ajuste lento e gradual, uma pequena melhoria aqui e ali. Será um movimento rápido e soberano, uma aceleração divina que fará os anos de espera parecerem breves. Pense na história da água parada que de repente se transforma em vinho, ou no mar que se abre em um instante. O tempo de Deus é sempre pontual, e quando ele decide agir, ele o faz de maneira irrefutável, transformando o que era escassez em abundância, e o que era desespero em testemunho. Ele não apenas fecha o buraco que a perda deixou, ele preenche com algo infinitamente maior e mais alinhado com o seu propósito eterno. Não espere apenas a volta do que foi roubado, espere uma multiplicação. Prepare-se para um ciclo de prosperidade que não será apenas material, mas uma plenitude que toca todas as áreas, emocional, espiritual e relacional, devolvendo a alegria que o inimigo tentou sufocar. Tudo o que você viveu, cada lágrima derramada, cada injustiça suportada, não foi em vão. Essas experiências são a matéria-prima do seu ministério, o fundamento da sua autoridade e o peso da sua história. O seu propósito de vida não é algo que você precisa buscar desesperadamente lá fora. Ele emerge naturalmente da sua cura. O seu destino está intrinsecamente ligado à sua capacidade de amar e servir a partir de um lugar de integridade e plenitude, e não de necessidade ou carência. A dor que você superou se tornará a ponte que você usará para ajudar outros a atravessar a própria escuridão. O Pai está te preparando para ser um farol de esperança, um guia para aqueles que ainda estão presos na confusão. O que está a caminho é tão vasto que exigiu essa longa e silenciosa preparação. É uma promessa que não tem data de validade, mas que aguarda o momento ideal da colheita, quando você estiver pronto para receber sem se autodestruir pelo peso da responsabilidade e da glória que virão. Por isso, respire, confie e saiba que a fase de preparação está se encerrando, dando lugar à manifestação. Seu maior desafio neste instante não é mais suportar a dor, mas sim aprender a soltar o controle. A ansiedade que ainda te aperta o peito não vem da ausência da promessa, mas sim do medo humano de que, se você não microgerenciar cada detalhe, o plano de Deus possa falhar. Mas o céu não precisa da sua ajuda para orquestrar a logística. A sua fé não é medida pela força com que você tenta forçar a porta, mas pela tranquilidade com que você entrega o leme nas mãos do Pai, confiando que Ele sabe a velocidade, o porto e a hora exata da chegada. Este é o último teste de confiança. Aceitar que o como será infinitamente melhor, mais rápido e mais eficiente do que qualquer cenário que a sua mente limitada poderia ter arquitetado. Pare de tentar preencher o vazio com planos frenéticos ou de buscar confirmações externas constantes. O que é seu virá, e virá na plenitude que o Criador planejou. Existe também uma preparação que vai além do seu interior e precisa tocar o seu ambiente físico. Você não pode esperar a totalidade da restituição e o novo ciclo de prosperidade se a sua vida externa ainda está abarrotada de lembranças, objetos e energias do ciclo antigo que se encerrou. O desapego não é apenas uma prática emocional. Ele é prático e material. Comece a abrir espaço. Livre-se da bagunça, daquele excesso que representa a estagnação do passado. Quando você limpa o armário, a mesa de trabalho ou a garagem, você está enviando um sinal claro ao universo e ao Espírito Santo: eu estou pronto para o novo. Eu não estou mais apegado à escassez, à dor ou aos relacionamentos que me aprisionaram. A energia precisa circular. O que está chegando é expansivo, e a expansão exige espaço. Prepare o seu ninho para receber a abundância que está a caminho, pois a bênção muitas vezes não consegue pousar onde há excesso de entulho do passado. Muitos perguntam: como eu mantenho a fé acesa no dia a dia, quando as evidências ainda não se manifestaram? A resposta está na gratidão ativa. O maior ato de fé que você pode realizar agora é mudar o seu foco daquilo que está faltando para aquilo que você já possui. Agradeça pelas pequenas vitórias, pelo ar que você respira, pela cura silenciosa que está ocorrendo em suas emoções, pela proteção invisível que te desviou do mal. A gratidão é o ímã que acelera a manifestação. Quando você vive no presente, sentindo a alegria e a paz que são inerentes à sua conexão com o divino, e não as projetando apenas para o futuro distante, você alinha sua vibração com a realidade que Deus está criando para você. Não se permita adiar a sua felicidade até que a reviravolta chegue. Viva a alegria da expectativa com a certeza de quem já recebeu, mesmo que ainda não a veja com os olhos físicos. Você pode ter notado que pessoas que antes te apoiavam ou te entendiam, agora parecem distantes ou críticas. Isso faz parte do processo de elevação.
Quando Deus está te movendo para um novo patamar de propósito e prosperidade, nem todos os seus companheiros de jornada estão prontos ou destinados a seguir. Não interprete isso como rejeição ou abandono. É a separação natural do joio e do trigo, uma reconfiguração do seu círculo íntimo, alinhando você com pessoas cujo espírito é compatível com seu destino elevado. Novos encontros estão sendo preparados, conexões que serão saudáveis, recíprocas e que genuinamente celebrarão o seu sucesso. Aceite que alguns portais de amizade e relacionamento estão se fechando não porque você falhou, mas porque você cresceu além daquele nível de interação. O processo de cura interior, que mencionamos, também envolve o perdão. E não falo apenas do perdão aos outros, mas do perdão a si mesmo. Liberte-se da culpa por decisões passadas, por erros cometidos quando você não tinha a clareza que tem hoje. O passado não define a glória que está chegando, ele apenas te ensinou as lições necessárias para honrá-la. Você está sendo perdoado e restaurado. Aceite essa misericórdia total. Carregar o peso da autocrítica destrói a sua paz e impede que você veja a sua própria beleza e valor, os quais são alicerce para receber a sua herança. Olhe-se no espelho da verdade divina. Você é amado, você é digno, e sua história de dor está sendo reescrita agora, transformada em um testemunho de pura graça. Abandone a armadura do medo e vista a leveza da fé. A fase de reestruturação está no seu ápice. Prepare-se para colher o que você plantou em lágrimas, pois a colheita será de júbilo sem medidas. O que muitas vezes confunde o coração que espera é o aumento da pressão bem no momento em que a promessa está mais próxima. Você pode estar sentindo que a dúvida se intensificou, que o cansaço emocional de repente se tornou mais pesado, ou que surgiram novos obstáculos que parecem querer te fazer retroceder. Quero que você entenda que isso é um sinal de que você está no limiar da sua manifestação. Pense nisso como a resistência final da escuridão, que usa suas últimas energias para tentar te convencer de que todo o esforço foi em vão. O inimigo da sua alma sabe exatamente quando o decreto divino está prestes a ser cumprido, e ele investe tudo o que resta para roubar a sua paz e fazer você cair na armadilha do desespero final. É neste ponto que a sua fé precisa ser mais do que uma crença passiva. Ela precisa ser uma postura ativa de resistência contra o desânimo. Você não está lutando contra a ausência de Deus. Você está lutando contra a mentira de que ele te esqueceu. Respire fundo e rejeite essa sensação de retrocesso. É um teste de fogo rápido, desenhado para solidificar a sua nova identidade antes da coroação. Estamos falando de Kairos, o tempo de Deus, que não se submete à cronologia humana. Seus anos de espera foram Cronos, o tempo linear da Terra, necessário para o amadurecimento e a cura profunda que seu espírito exigia. Mas agora, você está entrando no Kairos, o tempo oportuno e soberano onde Deus aperta o botão da aceleração. Quando ele age neste tempo específico, o que parecia levar décadas pode se resolver em dias, ou até mesmo em um único instante de revelação ou intervenção. A reviravolta virá com uma velocidade que pegará de surpresa não apenas aqueles que duvidaram de você, mas também a você mesmo, provando que a mão do Criador é infinitamente mais rápida e eficiente do que todas as suas tentativas humanas de resolver o problema. É a assinatura de que a obra é dele e não sua. Prepare o seu coração para a surpresa do bem, para a repentina abertura de caminhos que antes pareciam bloqueados por muralhas intransponíveis. E o que virá não é meramente a reposição do que foi tirado, mas uma restauração qualitativa, um duplo porção. Imagine receber não apenas o dinheiro que você perdeu, mas também a sabedoria para administrá-lo de forma a honrar o seu propósito. Não apenas o relacionamento de volta, mas uma parceria com alicerces espirituais inabaláveis. O Pai não está interessado em te devolver a versão antiga da sua vida que era limitada, dolorosa ou sujeita a novos ataques. Ele está interessado em te entregar uma versão elevada, que reflete a santidade e a integridade que foram forjadas na sua fase de espera. Você está prestes a reclamar uma herança espiritual que inclui a autoridade para viver em paz, a plenitude para amar sem medo e a clareza para tomar decisões que não mais o levarão para o sofrimento. Esta herança é o seu direito de primogenitura, restaurado e multiplicado. Para ativar essa aceleração, há uma prática espiritual que se torna crucial neste momento: a declaração profética. Suas palavras têm peso. Você não pode esperar uma colheita de bênçãos enquanto sua boca continua a confessar escassez, dúvida ou derrota. Comece a falar sobre sua vida não a partir da realidade visível e limitada, mas a partir da promessa já estabelecida no céu. Declare que a cura já está manifesta, que a prosperidade está a caminho, que seu propósito é inabalável. Transforme seus lamentos em hinos de gratidão e suas incertezas em afirmações de poder. Mude o seu vocabulário mental.
Este é um exercício de fé que alinha sua frequência vibracional com a realidade divina. Ouse chamar à existência aquilo que ainda não se vê, mantendo a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Você foi ferido, mas essas feridas se tornarão a sua marca de autenticidade. Você aprendeu lições de um valor inestimável. Você viu a natureza humana em seus extremos, e isso lhe deu uma capacidade de discernimento que agora precisa ser honrada. Não se desvie dos seus instintos purificados. Eles são o Espírito Santo te alertando sobre o que é seguro e o que não é. Em seu novo ciclo, você não precisará mais se provar para ninguém. O ciclo de esforço excessivo para ser aceito ou validado terminou. A sua luz será o seu próprio testemunho, e as pessoas certas serão atraídas pela sua paz e pela sua integridade, sem que você precise forçar a barra ou manipular situações. Essa é a verdadeira liberdade que a restituição trará. A leveza de ser quem Deus te chamou para ser, sem as máscaras do passado. Preste atenção na maneira como seu corpo tem reagido ultimamente. O processo de limpeza emocional e a chegada iminente de uma grande energia de mudança costumam causar flutuações físicas. Não ignore os sinais de cansaço que pedem descanso, ou a necessidade de nutrir seu corpo com mais atenção. O seu corpo físico é o templo onde essa manifestação irá pousar, e ele precisa estar forte e equilibrado para suportar a glória e a responsabilidade do novo ciclo. Cuide do sono, da alimentação e da quietude. É um ato de fé cuidar de si mesmo. Não caia na ilusão de que o desgaste físico é sinônimo de espiritualidade profunda. A verdadeira força vem da quietude e do cuidado, que são atos de honra ao templo que Deus te deu. Mantenha sua energia para quando o Kairos se manifestar, e a ação rápida for necessária. Você precisa estar pronto, não exausto. A vitória não exige o seu esgotamento, mas a sua rendição confiante e o seu corpo saudável. Lembre-se, a sua maior batalha agora é contra a pressa e a autossabotagem, mantendo a quietude enquanto o Pai finaliza os detalhes. O que está por vir exige de você não apenas uma estrutura emocional curada, mas uma nova mentalidade de governo e responsabilidade. Você se preparou longamente na sombra, no silêncio do deserto. Agora, o Pai está te chamando para a luz da manifestação, e com a luz, vem a visibilidade, e com a visibilidade, novos desafios. A armadura que você precisa agora não é apenas para suportar o ataque, mas para sustentar a bênção. A maior tentação, após a grande vitória, não será o desespero, mas sim a soberba, a sutil inclinação a acreditar que o triunfo foi puramente resultado do seu próprio esforço e sagacidade humana. A verdadeira maturidade espiritual se revela não na forma como suportamos a dor, mas na humildade com que administramos a glória e o sucesso. É vital que você mantenha sua gratidão como a âncora principal, reconhecendo que cada porta aberta, cada restituição e cada nova conexão é um presente merecido da graça. Mantenha-se vigilante quanto aos ataques direcionados à sua identidade restaurada. O inimigo da sua alma tentará sussurrar que você é indigno da leveza que está sentindo, ou que a bênção é temporária e será tirada de você a qualquer momento. Estas são mentiras antigas que perdem o poder no momento em que você se lembra do valor que lhe foi dado no Calvário. Sua dignidade não é negociável e não depende de seu desempenho ou de seus erros passados. Ela é um fato consumado pela graça. Você foi chamado para ser embaixador dessa nova realidade, e um embaixador não vive na paranoia do medo, mas na autoridade daquele que o enviou. Por isso, a partir de hoje, rejeite qualquer pensamento que tente depreciar o seu valor ou diminuir a certeza da sua segurança divina. Você não está mais lutando por aceitação, você está vivendo a partir dela. Neste novo ciclo, a manutenção da sua paz será um ato de guerra espiritual mais poderoso do que qualquer confronto direto. Essa paz conquistada com tanto esforço exige limites firmes. A sua capacidade de dizer não sem culpa a pessoas, projetos e energias que não se alinham com seu propósito elevado será o termômetro da sua liberdade. Anteriormente, você poderia ter aceitado migalhas de atenção ou participado de ambientes tóxicos por medo da solidão ou por necessidade de aprovação. O novo você, o você restaurado, entende que os limites não são muros de separação, mas cercas de proteção que guardam o jardim da sua alma. O Pai está reconfigurando seu ambiente, mas cabe a você manter a santidade desse espaço, rejeitando o que é pesado e abraçando o que é leve e recíproco. O tempo de se doar até o esgotamento para provar seu valor acabou. Agora, você serve a partir da sua plenitude, e não da sua carência. Existe uma dimensão da fé que se manifesta através da intercessão. Mesmo que você tenha se sentido isolado durante o processo de cura, e muitas vezes tenha orado sozinho, o seu sofrimento e a sua perseverança geraram frutos que ultrapassam a sua própria vida.
As lágrimas que você derramou não foram apenas por você, mas foram sementes para a colheita de outros. Ao se aproximar do seu novo tempo, o Pai te convida a levantar os olhos e enxergar a necessidade ao seu redor com a nova clareza que Ele te deu. O propósito de vida que emerge da sua cura o conecta com uma comunidade de fé mais profunda, onde você não é apenas o receptor da graça, mas um canal ativo dela. Seu testemunho será uma chave para libertar alguém que está vivendo o deserto que você acabou de atravessar. Não retenha sua história. Ela é a prova viva de que o silêncio de Deus não é abandono, mas forja. A aceleração do Kairos traz consigo a necessidade urgente de desapego da lógica. Você gastou anos tentando entender e calcular o porquê da dor e como seria a saída. Agora, o chamado é para suspender a necessidade de entender cada detalhe da manifestação e apenas receber. O cérebro humano, acostumado ao trauma e à luta, tenta impor barreiras racionais à abundância divina. Isso é bom demais para ser verdade. Eu não mereço essa facilidade. Essas são as últimas armadilhas que precisam ser desativadas. A sua mente precisa ser renovada diariamente pela certeza inabalável de que o Criador é ilimitado em seu poder de restaurar, e que a sua vontade para você é infinitamente maior e mais generosa do que você jamais ousou pedir ou imaginar. Não lute contra a facilidade da bênção. Receba-a com gratidão e sem questionar se é justo ou se você fez o suficiente para merecer. É pura graça. E enquanto a resposta final não se manifesta na matéria, dedique-se a construir altares de memória em seu coração. Lembre-se, intencionalmente, de todas as vezes que o Pai te livrou, te protegeu e te sustentou em momentos críticos. Aqueles livramentos que pareciam coincidências, mas que você sabe que foram intervenções diretas. Essa prática de lembrar a fidelidade passada serve como um escudo contra a dúvida presente e a ansiedade futura. A memória da graça é o combustível que sustenta a esperança na reta final. Você não está confiando em uma promessa vazia. Você está confiando em um Deus que tem um histórico imaculado de fidelidade em sua vida. O que Ele começou em você, Ele levará à perfeição. Mantenha os olhos fixos na linha de chegada, mas não se esqueça de honrar o caminho que o preparou para a vitória que está, literalmente, às portas do seu destino. Haja como se já tivesse recebido, pois a manifestação é apenas a formalização de algo que já está decretado no reino espiritual. O que se manifestará agora não é apenas o fim de uma fase ruim, mas o início de uma nova temporada de autoridade. Essa autoridade não é arrogância, é a certeza inabalável de quem sabe quem é e para onde está indo, porque carrega o mapa do Criador. Você tem caminhado tateando no escuro, mas o Pai está prestes a acender a luz da revelação sobre os seus próximos passos de maneira inconfundível. Prepare-se para receber um novo olhar asterisco, uma visão espiritual que rasga o véu da incerteza. A sua visão de futuro estava limitada pelas suas feridas passadas e pelas experiências de escassez. Você só conseguia imaginar uma vida ligeiramente melhor, mas o plano que está sendo revelado exige que você sonhe na dimensão da abundância ilimitada dele. Muitas vezes, a grande reviravolta não chega porque não temos a coragem de desmantelar a estrutura da nossa vida antiga. É como tentar colocar água nova em vasilhas rachadas e sujas. Você está sendo desafiado, neste momento de quietude que antecede a tempestade de bênçãos, a tomar decisões que parecem radicais ou precipitadas aos olhos dos que não compreendem a sua jornada. A direção que chega agora pode exigir que você abandone um conforto aparente, mude de cidade, ou se afaste de uma fonte de renda estável, mas limitante, para abraçar o propósito que é infinitamente maior. Não negocie essa clareza que está chegando em nome da falsa segurança. O Pai está te guiando para um território onde a provisão não virá do seu esforço excessivo, mas sim da sua obediência sacrificial e da fidelidade ao novo chamado. A maior barreira que precisa cair agora é a sua dependência de métodos obsoletos. Você tentou resolver os problemas do seu futuro com as ferramentas de sobrevivência do seu passado. Isso precisa acabar. O que está a caminho exige uma nova modalidade de ação, baseada na inspiração e na leveza, e não no desespero e na pressão. Se um caminho exige de você o esgotamento, a manipulação ou o sacrifício da sua paz interior, não é o caminho de Deus para você neste novo ciclo. Ele deseja que você trabalhe com sabedoria e diligência, sim, mas que o fruto venha pela unção e pela graça, e não pelo suor forçado. A verdadeira prosperidade não te rouba a saúde ou a família, ela os enriquece junto com você. Existe um medo sutil, que não é o medo do fracasso, mas o medo da glória. Você teme a visibilidade, o peso da responsabilidade de gerir uma bênção que é maior do que você já experimentou. Você se pergunta: serei capaz de sustentar isso? Serei digno de tanto sucesso e paz?
Quero te dizer que o Pai não te deu a promessa para te esmagar, mas para te exaltar. A sua glória é sempre acompanhada pela sua capacitação. Se ele te entrega o castelo, ele te dá a sabedoria para governá-lo. Não se encolha diante do tamanho da promessa. É hora de expandir a sua mente para acolher o inimaginável. O seu sim para a glória de Deus é o que permite que essa restituição corra livremente em sua vida. Essa nova visão se manifesta também através de uma nova sensibilidade para o tempo. Você não pode mais se dar ao luxo de procrastinar a sua felicidade ou o seu chamado, esperando que todas as estrelas se alinhem perfeitamente. A clareza que você está recebendo exige ação imediata de fé. É aquele impulso que te diz para ligar para aquela pessoa específica, para enviar aquele currículo que você adiou, ou para iniciar aquele projeto que parecia grande demais. O tempo da inércia e da paralisia causada pelo trauma acabou. Agora é o tempo da ousadia santificada. O Espírito Santo está te dando dicas operacionais, pequenos empurrões no dia a dia. Honre esses comandos. Sua obediência nos pequenos detalhes é o que abre a porta para as grandes manifestações. Perceba que a sua comunicação com o mundo também mudará. A sua história de sofrimento está prestes a se tornar seu maior recurso. Não para se vitimizar, mas para testificar a fidelidade. Você terá a sabedoria para falar sobre o que viveu sem rancor, mas com a autoridade de quem venceu. Essa nova narrativa de vitória é parte integrante do seu propósito. Você está sendo chamado a inspirar, e essa responsabilidade exige que você mantenha a sua integridade e a sua gratidão visíveis. As pessoas olharão para você não mais para te julgar, mas para buscar a fonte de paz que elas veem em seus olhos. Mantenha-se firme no entendimento de que essa mudança externa é o reflexo inevitável da profunda mudança que ele operou em seu interior. O seu ambiente externo será forçado a se alinhar com a sua nova identidade. Permita essa reorganização. Agora que as bases estão curadas e o terreno está preparado, a sua próxima lição, a mais sofisticada, é a da manutenção da glória. O Pai não lhe dará uma bênção que ele sabe que você destruirá pela falta de disciplina ou pela arrogância. A sua jornada de fé está se movendo da etapa de asterisco obter asterisco para a etapa de asterisco sustentar asterisco. O desafio de agora em diante não será mais provar a sua fé na escassez, mas sim manter a sua humildade e vigilância na abundância. Você construiu novos hábitos no deserto, a quietude, a busca pela voz mansa e delicada, a dependência total dele, e esses hábitos não podem ser descartados quando a bonança chegar. Pelo contrário, eles precisam ser intensificados. A oração e a gratidão, que eram seus escudos contra o desespero, agora se tornam a fundação que impede que a sua nova prosperidade se torne um ídolo ou uma distração. O seu tempo, que antes era consumido pela luta para sobreviver, agora será demandado pela responsabilidade de gerenciar a graça. Você descobrirá que a maior prova da sua maturidade não é o quanto você suportou a dor, mas o quanto você é capaz de administrar o sucesso sem que ele corrompa a sua alma. A tentação mudará de endereço. O inimigo não virá mais para te dizer que você é inútil ou abandonado. Ele virá como um sussurro de lisonja, tentando te convencer de que tudo foi resultado apenas da sua genialidade, incentivando a soberba, que é a porta de entrada para a queda. É por isso que você precisa estabelecer, agora, um compromisso inabalável com a primazia da presença de Deus em sua vida. Não permita que o barulho da bênção seja mais alto do que o som da voz dele. Se você parar de buscar a fonte, o rio da provisão secará. A sua administração da restituição precisa ir além do material. Você está sendo chamado a ser um canal, não um reservatório. A verdadeira multiplicação virá da sua disposição em compartilhar a sabedoria, o recurso e a paz que lhe foram dados. O seu propósito se expande para além da sua própria cura e se torna uma plataforma de impacto. O Pai não te cura de traumas antigos apenas para que você viva uma vida confortável e isolada. Ele te cura para que sua luz possa guiar os outros. Comece a pensar em termos de legado. Como essa nova fase da sua vida servirá para levantar aqueles que ainda estão presos no ciclo de dor que você deixou para trás? A generosidade, tanto de espírito quanto de recursos, será a chave que manterá o fluxo da bênção desimpedido em sua direção. O amor ao próximo, manifestado em atos práticos e na partilha, é a prova final de que a cura interior foi completa. Haverá também uma nova forma de ataque direcionada aos seus relacionamentos. Quando a sua vida for elevada, haverá aqueles que tentarão se conectar a você por interesse, buscando drenar sua energia ou manchar sua integridade. Seu discernimento, que foi aprimorado no silêncio, será vital para distinguir o trigo do joio nas novas conexões. Não sinta culpa ao se afastar de energias densas,
mesmo que venham sob o disfarce de amizade antiga ou familiaridade. O seu novo nível de paz exige que você seja seletivo e protetor com o seu tempo e o seu coração. Você precisa se cercar de pessoas que celebram a sua glória sem inveja e que te chamam a uma responsabilidade espiritual ainda maior. Aceite que o seu círculo íntimo está sendo renovado e elevado para suportar o peso da sua nova autoridade. E enquanto você lida com a pressão da manifestação iminente, que é a maior prova de que a aceleração é real, quero que você se concentre na quietude produtiva. Não é mais tempo de ansiedade, mas de expectativa fervorosa. Em vez de se agitar tentando resolver o que já foi entregue, use este momento para aprofundar sua conexão. A quietude agora não é de espera estagnada, mas de concentração focada. É como um atleta que se concentra antes da largada. Ele está parado, mas sua energia está totalmente direcionada. Faça uma revisão mental de todas as promessas, reafirme a sua fé, visualize a plenitude da sua restituição com detalhes claros. Esta visualização espiritual ativa o decreto e alinha o seu ser com a realidade que Deus está liberando. O inimigo tentará roubar o seu foco com distrações triviais, mas sua arma é a clareza inabalável da sua visão restaurada. Se você notar que a clareza sobre os próximos passos surge como um simples desejo ou uma intuição suave, honre-a imediatamente. A direção do Espírito Santo neste novo ciclo muitas vezes virá como um sussurro de simplicidade, e não como um evento dramático. O Pai não precisa de trovões para falar, especialmente quando seu coração já está limpo para ouvir. A obediência rápida a esses pequenos comandos é o que mantém a porta aberta para os maiores milagres. Não racionalize a intuição que te guia para a paz ou para a ação justa. Este é o seu GPS espiritual funcionando em plena capacidade. Portanto, prepare-se para ser surpreendido. Prepare-se para ver a resposta que você esperava vir de uma fonte totalmente inesperada, por meio de uma pessoa que você nem imaginava. O Pai adora orquestrar reviravoltas que zombam da lógica humana, apenas para provar que a sua mão é soberana e que ele está no controle absoluto dos detalhes. Mantenha os olhos abertos para o inesperado, pois a restituição muitas vezes se veste de milagre. Existe um fator final de liberação que reside na sua capacidade de rir novamente. A dor e a luta podem ter roubado a sua leveza e a sua capacidade de alegria espontânea. A restauração total envolve a devolução do seu senso de humor, da sua paz interior inegociável e da capacidade de celebrar a vida em sua totalidade, independentemente das circunstâncias. A alegria não é um luxo, é a sua força e a evidência mais clara de que o trabalho de cura está completo. Permita-se ser leve. A seriedade excessiva é uma armadura antiga que você não precisa mais carregar. Você não está mais esperando por um milagre, você é o milagre em andamento. Sua vida é o testemunho. Tudo o que você viveu está sendo costurado em uma obra-prima que inspira e liberta. Entenda que a manifestação da sua vitória não é um fim em si mesma, mas o convite para um novo patamar de serviço e amor. Aceite a sua nova coroa com humildade e governabilidade, sabendo que aquele que te chamou é fiel e justo para finalizar o que começou. O tempo da colheita chegou. Não retroceda no limiar. Sua paz é a sua maior riqueza, e ela foi conquistada para ser mantida. Olhe para frente com a certeza inabalável de que a fidelidade dele é a sua garantia. A maior prova de que a sua libertação chegou não será o dinheiro na conta ou o novo relacionamento, mas sim a ausência do medo persistente. Você se acostumou tanto a viver sob o peso da ansiedade, da expectativa de que algo daria errado, que o primeiro sinal tangível da sua restituição será uma leveza inexplicável, a sensação de que o chão é sólido novamente e a paz voltou para ficar. O medo se esvai, e você percebe que a sua mente, antes um campo de batalha, agora é um templo de quietude. Esse é o marco de que a obra interna está finalizada, e que você não irá mais se autossabotar ou atrair para sua vida ciclos repetitivos de dor, porque a raiz da inadequação foi arrancada. Não subestime essa paz. Ela é a sua coroa. Essa nova fase da sua vida exige que você entenda a profundidade da sua herança espiritual. Você não está apenas recuperando o que perdeu, você está estabelecendo um novo legado. A bênção que se manifesta agora não é temporária. Ela é uma fundação, um alicerce que transcende a sua existência terrena e impacta aqueles que virão depois de você. O Pai está quebrando as maldições e os ciclos de escassez que vieram de gerações passadas, e Ele está usando a sua obediência e perseverança para inaugurar um novo padrão de prosperidade e saúde emocional para sua família e seu círculo de influência. Você se torna o ponto de virada, a linha divisória onde a dor do passado não tem mais autoridade para contaminar o futuro. Esse entendimento traz consigo uma nobre responsabilidade. Você deve honrar a bênção e a estabilidade que lhe foram concedidas,
vivendo com a integridade que o seu novo status espiritual exige. Perceba que a sua nova visão de mundo será radicalmente diferente. O véu da ilusão e da manipulação que antes te prendia será totalmente rasgado. Você terá uma clareza instantânea sobre intenções e motivações, tanto as suas quanto as dos outros. Onde antes havia ingenuidade e uma tendência a confiar cegamente, agora existirá um discernimento amoroso, mas firme. Você saberá, no instante do encontro, se uma pessoa é nutritiva ou se ela é um dreno para sua energia. Use esse novo olhar com sabedoria, não para julgar, mas para proteger a sua nova paz. Você não precisa mais se esforçar para entender as dinâmicas tóxicas. Elas se tornarão transparentes e fáceis de evitar, pois a escuridão não suporta a luz da sua nova consciência. Se a sua mente ainda tenta limitar o tamanho da manifestação, dizendo que é impossível ou nunca vi nada parecido, lembre-se de que o Criador não trabalha com base em precedentes humanos. Ele opera no campo do inimaginável. A grande prova de fé neste momento é aceitar a magnitude da graça que está sendo derramada. Pare de lutar para encaixar a bênção no seu pequeno molde de o que eu mereço ou o que é razoável. O plano dele é sempre extravagante, sempre além da nossa capacidade de pedir ou pensar. Desmonte as últimas barreiras mentais que insistem em projetar escassez no seu futuro. Comece a se ver como um administrador de grandes recursos, um distribuidor de graça e um embaixador de paz. Essa é a sua nova identidade. O caminho da manifestação é marcado pela sutileza da direção. Os grandes sinais de Deus muitas vezes vêm disfarçados de decisões práticas e rotineiras. Aquela conversa casual que te dá uma ideia transformadora, aquele livro que cai na sua mão exatamente quando você precisa de uma chave, ou o desejo súbito de mudar um hábito nocivo. Honre esses pequenos toques da intuição. Eles são o Espírito Santo te orientando em um fluxo suave. Se você espera um raio cair do céu para confirmar o seu caminho, você pode perder a orientação silenciosa e diária que te leva ao destino de maneira mais eficiente e menos traumática. A fé neste novo tempo é vivida na atenção aos detalhes e na obediência imediata e sem questionamentos a esses sussurros de direção. O que está acontecendo agora é a conclusão da sua reconfiguração vibracional. Você passou tanto tempo vibrando na frequência da luta e da sobrevivência que seu sistema ainda precisa se acostumar com a frequência da facilidade e da provisão. Por isso, a quietude é vital. Ela permite que a nova frequência se instale sem interferências. Não use o seu tempo de quietude para reprocessar a dor passada, mas sim para absorver a certeza da promessa futura. A alegria é o seu maior trunfo, pois ela é a prova de que você já se alinhou com a realidade de Deus para a sua vida. Ouse sorrir com gratidão, mesmo que a evidência material ainda esteja se materializando. A alegria é a linguagem da sua manifestação. Muitos buscam fórmulas complexas para a prosperidade ou o propósito. Mas a verdade é que o seu novo ciclo será caracterizado pela simplicidade da presença. O seu maior recurso não é o conhecimento acumulado, mas a sua conexão ininterrupta e limpa com o Pai. Quanto mais simples e direta for a sua comunicação com Ele, mais rapidamente as respostas virão. Não tente impressionar o céu com a complexidade de suas orações ou jejuns. Fale com o Pai como a um amigo íntimo, com a honestidade da alma que já foi curada e que agora vive em total dependência amorosa. Essa rendição total à simplicidade é o que libera a maior onda de bênçãos em sua vida. É o sinal de que você finalmente parou de tentar salvar a si mesmo e permitiu que ele o fizesse. Existe uma grande diferença entre o que você merece e o que ele decide te dar por graça. Abandone a contabilidade da dor. Se você se focar no que merece após tanto sofrimento, você limita o Criador à sua lógica de retribuição. O que está a caminho é uma explosão de graça, uma generosidade que não tem ligação com seu mérito, mas sim com o amor incondicional dele. Receba essa bênção como um presente totalmente merecido, e isso garantirá que a humildade seja sua armadura contra a soberba. O triunfo é dele, e a glória de manifestá-lo em sua vida é a prova de seu amor infinito e da sua fidelidade. A chave para a manutenção dessa fase de glória não reside apenas no que você recebeu, mas fundamentalmente no que você se tornou no processo. A restituição não é um destino final, onde você se aposenta da luta espiritual. É um novo ponto de partida que exige uma administração consciente e elevada. Você foi testado no deserto para provar sua dependência. Agora você será testado na terra prometida para provar sua fidelidade na gestão. O Pai confiou a você recursos, paz e autoridade que antes lhe pareciam inatingíveis. Essa confiança exige que você se veja como um mordomo sábio, não apenas um beneficiário. A prosperidade que chega não deve ser consumida apenas em seu próprio conforto,
mas plantada novamente para gerar novos ciclos de abundância, servindo como um canal de bênção para o seu próximo. A sabedoria na gestão do tempo, dos talentos e dos recursos é a prova de fogo da sua maturidade. O processo de refinamento do caráter não termina com a cura da dor. Na verdade, ele se aprofunda. Você foi libertado dos grilhões do trauma, mas agora a santificação é o trabalho contínuo de alinhar cada pensamento e cada ação com a pureza da visão de Deus. Você descobrirá que, mesmo na bonança, o seu espírito ainda será testado, mas agora os testes não visam mais a sua destruição, e sim o seu aperfeiçoamento. A tentação que se apresenta no topo da montanha é mais sutil e perigosa do que a que existia no vale. Ela se apresenta como autossuficiência e como desvio do foco no Criador. Por isso, a vigilância deve ser redobrada, não com o peso do medo, mas com a leveza do amor que deseja honrar o presente recebido. A humildade que te sustentou na escassez deve ser a âncora que te mantém firme na prosperidade. Você precisa agora de uma arma estratégica para defender a paz conquistada e a restituição manifesta. Essa arma não são palavras de desespero, mas sim a força inabalável do louvor. O louvor não é apenas uma reação a algo bom que aconteceu, ele é um ato profético de guerra. Onde antes você clamava por libertação, agora você deve elevar sua voz em adoração pela vitória já concedida mesmo diante de novos desafios que tentem surgir como nuvens passageiras. O inimigo da sua alma não pode suportar o som da gratidão e da alegria inabalável. O louvor é o seu escudo mais eficaz, o som que estabelece o seu território como inegociavelmente pertencente ao reino. Mantenha uma trilha sonora de celebração em seu espírito. A verdadeira mudança que está selando este novo ciclo é a assinatura de uma aliança renovada, uma parceria de fé que transcende a antiga relação transacional de se me der, eu creio. Você está entrando em uma dinâmica de eu creio, e por isso administro e sirvo. Essa parceria exige que você não apenas ore por direção, mas que se coloque ativamente em posição de receber missões e tarefas divinas. Você é um agente ativo da transformação do seu ambiente. Isso significa que a sua intercessão agora carrega um peso maior de autoridade. O seu sofrimento te qualificou para ter empatia. A sua vitória te qualificou para ter poder de intercessão que quebra cadeias na vida de outros. Use essa autoridade para clamar pela libertação e restauração daqueles que ainda estão presos no ciclo que você superou. Sua cura é o passaporte para o ministério. Para gerenciar essa nova fase, você precisa de uma mentalidade de abundância que vai além de simplesmente ter bens. É a mentalidade de que você tem o suficiente para impactar, para arriscar na fé e para semear com ousadia. O medo de perder o que acabou de ganhar é uma armadilha sutil. O Criador não te deu a restituição para que você aguarde com medo, mas para que você a utilize com coragem e generosidade, sabendo que a fonte é inesgotável. O seu foco não deve ser em reter, mas em permitir que o fluxo da provisão flua através de você para abençoar o mundo. A estagnação, mesmo na abundância, é um risco. O movimento da graça é a chave. Essa nova leveza que você sente em seu espírito é o motor para as decisões que virão. Você não precisa mais lutar ou forçar a barra. As portas que precisam se abrirão com uma suavidade inesperada, e as que precisam permanecer fechadas terão cadeados divinos que impedem o seu retorno ao sofrimento. Não lute contra essa facilidade. A dor nos ensina a lutar. A graça nos ensina a receber e a fluir. Permita-se ser guiado pela paz. Se um caminho te gera um peso desnecessário ou te rouba quietude, ele não é a direção do Pai neste novo ciclo de paz. A resposta final para sua jornada será sempre expansão do amor e da paz em sua vida e na vida daqueles que te cercam. A sua responsabilidade é amar e administrar com integridade. O resto ele fará. Prepare-se para testemunhar a maneira como a sua história será usada para silenciar a crítica e validar a fé. Aqueles que duvidaram de você, que te viram cair e que questionaram sua sanidade por insistir em esperar, verão a manifestação da sua glória e serão forçados a reconhecer que a mão do Pai estava sobre você o tempo todo. Seu sucesso será um testemunho irrefutável da sua fidelidade. Isso não é sobre vingança, é sobre a glória de Deus sendo manifesta através de uma vida que ousou confiar nele até o fim. Seja a prova viva de que o silêncio nunca significou ausência, mas a preparação meticulosa para um triunfo que excede toda a expectativa humana. Permaneça atento, pois a última peça do seu quebra-cabeça de propósito está sendo entregue de forma simples. O próximo passo não será gigantesco, mas incrivelmente preciso e libertador. Apenas receba. O que se manifestará agora não é apenas o fim de uma fase ruim, mas o início de uma nova temporada de autoridade. Essa autoridade não é arrogância,
é a certeza inabalável de quem sabe quem é e para onde está indo, porque carrega o mapa do Criador. Você tem caminhado tateando no escuro, mas o Pai está prestes a acender a luz da revelação sobre os seus próximos passos de maneira inconfundível. Prepare-se para receber um novo olhar uma visão espiritual que rasga o véu da incerteza. A sua visão de futuro estava limitada pelas suas feridas passadas e pelas experiências de escassez. Você só conseguia imaginar uma vida ligeiramente melhor, mas o plano que está sendo revelado exige que você sonhe na dimensão da abundância ilimitada dele. Muitas vezes, a grande reviravolta não chega porque não temos a coragem de desmantelar a estrutura da nossa vida antiga. É como tentar colocar água nova em vasilhas rachadas e sujas. Você está sendo desafiado, neste momento de quietude que antecede a tempestade de bênçãos, a tomar decisões que parecem radicais ou precipitadas aos olhos dos que não compreendem a sua jornada. A direção que chega agora pode exigir que você abandone um conforto aparente, mude de cidade, ou se afaste de uma fonte de renda estável, mas limitante, para abraçar o propósito que é infinitamente maior. Não negocie essa clareza que está chegando em nome da falsa segurança. O Pai está te guiando para um território onde a provisão não virá do seu esforço excessivo, mas sim da sua obediência sacrificial e da fidelidade ao novo chamado. A maior barreira que precisa cair agora é a sua dependência de métodos obsoletos. Você tentou resolver os problemas do seu futuro com as ferramentas de sobrevivência do seu passado. Isso precisa acabar. O que está a caminho exige uma nova modalidade de ação, baseada na inspiração e na leveza, e não no desespero e na pressão. Se um caminho exige de você o esgotamento, a manipulação ou o sacrifício da sua paz interior, não é o caminho de Deus para você neste novo ciclo. Ele deseja que você trabalhe com sabedoria e diligência, sim, mas que o fruto venha pela unção e pela graça, e não pelo suor forçado. A verdadeira prosperidade não te rouba a saúde ou a família, ela os enriquece junto com você. Existe um medo sutil, que não é o medo do fracasso, mas o medo da glória. Você teme a visibilidade, o peso da responsabilidade de gerir uma bênção que é maior do que você já experimentou. Você se pergunta: serei capaz de sustentar isso? Serei digno de tanto sucesso e paz? Quero te dizer que o Pai não te deu a promessa para te esmagar, mas para te exaltar. A sua glória é sempre acompanhada pela sua capacitação. Se Ele te entrega o castelo, Ele te dá a sabedoria para governá-lo. Não se encolha diante do tamanho da promessa. É hora de expandir a sua mente para acolher o inimaginável. O seu sim para a glória de Deus é o que permite que essa restituição corra livremente em sua vida. Essa nova visão se manifesta também através de uma nova sensibilidade para o tempo. Você não pode mais se dar ao luxo de procrastinar a sua felicidade ou o seu chamado, esperando que todas as estrelas se alinhem perfeitamente. A clareza que você está recebendo exige ação imediata de fé. É aquele impulso que te diz para ligar para aquela pessoa específica, para enviar aquele currículo que você adiou, ou para iniciar aquele projeto que parecia grande demais. O tempo da inércia e da paralisia causada pelo trauma acabou. Agora é o tempo da ousadia santificada. O Espírito Santo está te dando dicas operacionais, pequenos empurrões no dia a dia. Honre esses comandos. Sua obediência nos pequenos detalhes é o que abre a porta para as grandes manifestações. Perceba que a sua comunicação com o mundo também mudará. A sua história de sofrimento está prestes a se tornar seu maior recurso. Não para se vitimizar, mas para testificar a fidelidade. Você terá a sabedoria para falar sobre o que viveu sem rancor, mas com a autoridade de quem venceu. Essa nova narrativa de vitória é parte integrante do seu propósito. Você está sendo chamado a inspirar, e essa responsabilidade exige que você mantenha a sua integridade e a sua gratidão visíveis. As pessoas olharão para você não mais para te julgar, mas para buscar a fonte de paz que elas veem em seus olhos. Mantenha-se firme no entendimento de que essa mudança externa é o reflexo inevitável da profunda mudança que ele operou em seu interior. O seu ambiente externo será forçado a se alinhar com a sua nova identidade. Permita essa reorganização. Agora que as bases estão curadas e o terreno está preparado, a sua próxima lição, a mais sofisticada, é a da manutenção da glória. O Pai não lhe dará uma bênção que ele sabe que você destruirá pela falta de disciplina ou pela arrogância. A sua jornada de fé está se movendo da etapa de asterisco obter asterisco para a etapa de asterisco sustentar asterisco. O desafio de agora em diante não será mais provar a sua fé na escassez, mas sim manter a sua humildade e vigilância na abundância. Você construiu novos hábitos no deserto, a quietude, a busca pela voz mansa e delicada,
a dependência total dele, e esses hábitos não podem ser descartados quando a bonança chegar. Pelo contrário, eles precisam ser intensificados. A oração e a gratidão, que eram seus escudos contra o desespero, agora se tornam a fundação que impede que a sua nova prosperidade se torne um ídolo ou uma distração. O seu tempo, que antes era consumido pela luta para sobreviver, agora será demandado pela responsabilidade de gerenciar a graça. Você descobrirá que a maior prova da sua maturidade não é o quanto você suportou a dor, mas o quanto você é capaz de administrar o sucesso sem que ele corrompa a sua alma. A tentação mudará de endereço. O inimigo não virá mais para te dizer que você é inútil ou abandonado. Ele virá como um sussurro de lisonja, tentando te convencer de que tudo foi resultado apenas da sua genialidade, incentivando a soberba, que é a porta de entrada para a queda. É por isso que você precisa estabelecer, agora, um compromisso inabalável com a primazia da presença de Deus em sua vida. Não permita que o barulho da bênção seja mais alto do que o som da voz dele. Se você parar de buscar a fonte, o rio da provisão secará. A sua administração da restituição precisa ir além do material. Você está sendo chamado a ser um canal, não um reservatório. A verdadeira multiplicação virá da sua disposição em compartilhar a sabedoria, o recurso e a paz que lhe foram dados. O seu propósito se expande para além da sua própria cura e se torna uma plataforma de impacto. O Pai não te cura de traumas antigos apenas para que você viva uma vida confortável e isolada. Ele te cura para que sua luz possa guiar os outros. Comece a pensar em termos de legado. Como essa nova fase da sua vida servirá para levantar aqueles que ainda estão presos no ciclo de dor que você deixou para trás? A generosidade, tanto de espírito quanto de recursos, será a chave que manterá o fluxo da bênção desimpedido em sua direção. O amor ao próximo, manifestado em atos práticos e na partilha, é a prova final de que a cura interior foi completa. Haverá também uma nova forma de ataque direcionada aos seus relacionamentos. Quando a sua vida for elevada, haverá aqueles que tentarão se conectar a você por interesse, buscando drenar sua energia ou manchar sua integridade. Seu discernimento, que foi aprimorado no silêncio, será vital para distinguir o trigo do joio nas novas conexões. Não sinta culpa ao se afastar de energias densas, mesmo que venham sob o disfarce de amizade antiga ou familiaridade. O seu novo nível de paz exige que você seja seletivo e protetor com o seu tempo e o seu coração. Você precisa se cercar de pessoas que celebram a sua glória sem inveja e que te chamam a uma responsabilidade espiritual ainda maior. Aceite que o seu círculo íntimo está sendo renovado e elevado para suportar o peso da sua nova autoridade. E enquanto você lida com a pressão da manifestação iminente, que é a maior prova de que a aceleração é real, quero que você se concentre na quietude produtiva. Não é mais tempo de ansiedade, mas de expectativa fervorosa. Em vez de se agitar tentando resolver o que já foi entregue, use este momento para aprofundar sua conexão. A quietude agora não é de espera estagnada, mas de concentração focada. É como um atleta que se concentra antes da largada. Ele está parado, mas sua energia está totalmente direcionada. Faça uma revisão mental de todas as promessas, reafirme a sua fé, visualize a plenitude da sua restituição com detalhes claros. Esta visualização espiritual ativa o decreto e alinha o seu ser com a realidade que Deus está liberando. O inimigo tentará roubar o seu foco com distrações triviais, mas sua arma é a clareza inabalável da sua visão restaurada. Se você notar que a clareza sobre os próximos passos surge como um simples desejo ou uma intuição suave, honre-a imediatamente. A direção do Espírito Santo neste novo ciclo muitas vezes virá como um sussurro de simplicidade, e não como um evento dramático. O Pai não precisa de trovões para falar, especialmente quando seu coração já está limpo para ouvir. A obediência rápida a esses pequenos comandos é o que mantém a porta aberta para os maiores milagres. Não racionalize a intuição que te guia para a paz ou para a ação justa. Este é o seu GPS espiritual funcionando em plena capacidade. Portanto, prepare-se para ser surpreendido. Prepare-se para ver a resposta que você esperava vir de uma fonte totalmente inesperada, por meio de uma pessoa que você nem imaginava. O Pai adora orquestrar reviravoltas que zombam da lógica humana, apenas para provar que a sua mão é soberana e que ele está no controle absoluto dos detalhes. Mantenha os olhos abertos para o inesperado, pois a restituição muitas vezes se veste de milagre. Existe um fator final de liberação que reside na sua capacidade de rir novamente. A dor e a luta podem ter roubado a sua leveza e a sua capacidade de alegria espontânea. A restauração total envolve a devolução do seu senso de humor, da sua paz interior inegociável e da capacidade de celebrar a vida em sua totalidade, independentemente das circunstâncias.
A alegria não é um luxo, é a sua força e a evidência mais clara de que o trabalho de cura está completo. Permita-se ser leve. A seriedade excessiva é uma armadura antiga que você não precisa mais carregar. Você não está mais esperando por um milagre, você é o milagre em andamento. Sua vida é o testemunho. Tudo o que você viveu está sendo costurado em uma obra-prima que inspira e liberta. Entenda que a manifestação da sua vitória não é um fim em si mesma, mas o convite para um novo patamar de serviço e amor. Aceite a sua nova coroa com humildade e governabilidade, sabendo que aquele que te chamou é fiel e justo para finalizar o que começou. O tempo da colheita chegou. Não retroceda no limiar. Sua paz é a sua maior riqueza, e ela foi conquistada para ser mantida. Olhe para frente com a certeza inabalável de que a fidelidade dele é a sua garantia. A maior prova de que a sua libertação chegou não será o dinheiro na conta ou o novo relacionamento, mas sim a ausência do medo persistente. Você se acostumou tanto a viver sob o peso da ansiedade, da expectativa de que algo daria errado, que o primeiro sinal tangível da sua restituição será uma leveza inexplicável, a sensação de que o chão é sólido novamente e a paz voltou para ficar. O medo se esvai, e você percebe que a sua mente, antes um campo de batalha, agora é um templo de quietude. Esse é o marco de que a obra interna está finalizada, e que você não irá mais se autossabotar ou atrair para sua vida ciclos repetitivos de dor, porque a raiz da inadequação foi arrancada. Não subestime essa paz. Ela é a sua coroa. Essa nova fase da sua vida exige que você entenda a profundidade da sua herança espiritual. Você não está apenas recuperando o que perdeu, você está estabelecendo um novo legado. A bênção que se manifesta agora não é temporária. Ela é uma fundação, um alicerce que transcende a sua existência terrena e impacta aqueles que virão depois de você. O Pai está quebrando as maldições e os ciclos de escassez que vieram de gerações passadas, e Ele está usando a sua obediência e perseverança para inaugurar um novo padrão de prosperidade e saúde emocional para sua família e seu círculo de influência. Você se torna o ponto de virada, a linha divisória onde a dor do passado não tem mais autoridade para contaminar o futuro. Esse entendimento traz consigo uma nobre responsabilidade. Você deve honrar a bênção e a estabilidade que lhe foram concedidas, vivendo com a integridade que o seu novo status espiritual exige. Perceba que a sua nova visão de mundo será radicalmente diferente. O véu da ilusão e da manipulação que antes te prendia será totalmente rasgado. Você terá uma clareza instantânea sobre intenções e motivações, tanto as suas quanto as dos outros. Onde antes havia ingenuidade e uma tendência a confiar cegamente, agora existirá um discernimento amoroso, mas firme. Você saberá, no instante do encontro, se uma pessoa é nutritiva ou se ela é um dreno para sua energia. Use esse novo olhar com sabedoria, não para julgar, mas para proteger a sua nova paz. Você não precisa mais se esforçar para entender as dinâmicas tóxicas. Elas se tornarão transparentes e fáceis de evitar, pois a escuridão não suporta a luz da sua nova consciência. Se a sua mente ainda tenta limitar o tamanho da manifestação, dizendo que é impossível ou nunca vi nada parecido, lembre-se de que o Criador não trabalha com base em precedentes humanos. Ele opera no campo do inimaginável. A grande prova de fé neste momento é aceitar a magnitude da graça que está sendo derramada. Pare de lutar para encaixar a bênção no seu pequeno molde de o que eu mereço ou o que é razoável. O plano dele é sempre extravagante, sempre além da nossa capacidade de pedir ou pensar. Desmonte as últimas barreiras mentais que insistem em projetar escassez no seu futuro. Comece a se ver como um administrador de grandes recursos, um distribuidor de graça e um embaixador de paz. Essa é a sua nova identidade. O caminho da manifestação é marcado pela sutileza da direção. Os grandes sinais de Deus muitas vezes vêm disfarçados de decisões práticas e rotineiras. Aquela conversa casual que te dá uma ideia transformadora, aquele livro que cai na sua mão exatamente quando você precisa de uma chave, ou o desejo súbito de mudar um hábito nocivo. Honre esses pequenos toques da intuição. Eles são o Espírito Santo te orientando em um fluxo suave. Se você espera um raio cair do céu para confirmar o seu caminho, você pode perder a orientação silenciosa e diária que te leva ao destino de maneira mais eficiente e menos traumática. A fé neste novo tempo é vivida na atenção aos detalhes e na obediência imediata e sem questionamentos a esses sussurros de direção. O que está acontecendo agora é a conclusão da sua reconfiguração vibracional. Você passou tanto tempo vibrando na frequência da luta e da sobrevivência que seu sistema ainda precisa se acostumar com a frequência da facilidade e da provisão. Por isso, a quietude é vital. Ela permite que a nova frequência se instale sem interferências.
Não use o seu tempo de quietude para reprocessar a dor passada, mas sim para absorver a certeza da promessa futura. A alegria é o seu maior trunfo, pois ela é a prova de que você já se alinhou com a realidade de Deus para a sua vida. Ouse sorrir com gratidão, mesmo que a evidência material ainda esteja se materializando. A alegria é a linguagem da sua manifestação. Muitos buscam fórmulas complexas para a prosperidade ou o propósito. Mas a verdade é que o seu novo ciclo será caracterizado pela simplicidade da presença. O seu maior recurso não é o conhecimento acumulado, mas a sua conexão ininterrupta e limpa com o Pai. Quanto mais simples e direta for a sua comunicação com Ele, mais rapidamente as respostas virão. Não tente impressionar o céu com a complexidade de suas orações ou jejuns. Fale com o Pai como a um amigo íntimo, com a honestidade da alma que já foi curada e que agora vive em total dependência amorosa. Essa rendição total à simplicidade é o que libera a maior onda de bênçãos em sua vida. É o sinal de que você finalmente parou de tentar salvar a si mesmo e permitiu que ele o fizesse. Existe uma grande diferença entre o que você merece e o que ele decide te dar por graça. Abandone a contabilidade da dor. Se você se focar no que merece após tanto sofrimento, você limita o Criador à sua lógica de retribuição. O que está a caminho é uma explosão de graça, uma generosidade que não tem ligação com seu mérito, mas sim com o amor incondicional dele. Receba essa bênção como um presente totalmente merecido, e isso garantirá que a humildade seja sua armadura contra a soberba. O triunfo é dele, e a glória de manifestá-lo em sua vida é a prova de seu amor infinito e da sua fidelidade. A chave para a manutenção dessa fase de glória não reside apenas no que você recebeu, mas fundamentalmente no que você se tornou no processo. A restituição não é um destino final, onde você se aposenta da luta espiritual. É um novo ponto de partida que exige uma administração consciente e elevada. Você foi testado no deserto para provar sua dependência. Agora você será testado na terra prometida para provar sua fidelidade na gestão. O Pai confiou a você recursos, paz e autoridade que antes lhe pareciam inatingíveis. Essa confiança exige que você se veja como um mordomo sábio, não apenas um beneficiário. A prosperidade que chega não deve ser consumida apenas em seu próprio conforto, mas plantada novamente para gerar novos ciclos de abundância, servindo como um canal de bênção para o seu próximo. A sabedoria na gestão do tempo, dos talentos e dos recursos é a prova de fogo da sua maturidade. O processo de refinamento do caráter não termina com a cura da dor. Na verdade, ele se aprofunda. Você foi libertado dos grilhões do trauma, mas agora a santificação é o trabalho contínuo de alinhar cada pensamento e cada ação com a pureza da visão de Deus. Você descobrirá que, mesmo na bonança, o seu espírito ainda será testado, mas agora os testes não visam mais a sua destruição, e sim o seu aperfeiçoamento. A tentação que se apresenta no topo da montanha é mais sutil e perigosa do que a que existia no vale. Ela se apresenta como autossuficiência e como desvio do foco no Criador. Por isso, a vigilância deve ser redobrada, não com o peso do medo, mas com a leveza do amor que deseja honrar o presente recebido. A humildade que te sustentou na escassez deve ser a âncora que te mantém firme na prosperidade. Você precisa agora de uma arma estratégica para defender a paz conquistada e a restituição manifesta. Essa arma não são palavras de desespero, mas sim a força inabalável do louvor. O louvor não é apenas uma reação a algo bom que aconteceu, ele é um ato profético de guerra. Onde antes você clamava por libertação, agora você deve elevar sua voz em adoração pela vitória já concedida mesmo diante de novos desafios que tentem surgir como nuvens passageiras. O inimigo da sua alma não pode suportar o som da gratidão e da alegria inabalável. O louvor é o seu escudo mais eficaz, o som que estabelece o seu território como inegociavelmente pertencente ao reino. Mantenha uma trilha sonora de celebração em seu espírito. A verdadeira mudança que está selando este novo ciclo é a assinatura de uma aliança renovada, uma parceria de fé que transcende a antiga relação transacional de se me der, eu creio. Você está entrando em uma dinâmica de eu creio, e por isso administro e sirvo. Essa parceria exige que você não apenas ore por direção, mas que se coloque ativamente em posição de receber missões e tarefas divinas. Você é um agente ativo da transformação do seu ambiente. Isso significa que a sua intercessão agora carrega um peso maior de autoridade. O seu sofrimento te qualificou para ter empatia. A sua vitória te qualificou para ter poder de intercessão que quebra cadeias na vida de outros. Use essa autoridade para clamar pela libertação e restauração daqueles que ainda estão presos no ciclo que você superou. Sua cura é o passaporte para o ministério.
Para gerenciar essa nova fase, você precisa de uma mentalidade de abundância que vai além de simplesmente ter bens. É a mentalidade de que você tem o suficiente para impactar, para arriscar na fé e para semear com ousadia. O medo de perder o que acabou de ganhar é uma armadilha sutil. O Criador não te deu a restituição para que você aguarde com medo, mas para que você a utilize com coragem e generosidade, sabendo que a fonte é inesgotável. O seu foco não deve ser em reter, mas em permitir que o fluxo da provisão flua através de você para abençoar o mundo. A estagnação, mesmo na abundância, é um risco. O movimento da graça é a chave. Essa nova leveza que você sente em seu espírito é o motor para as decisões que virão. Você não precisa mais lutar ou forçar a barra. As portas que precisam se abrirão com uma suavidade inesperada, e as que precisam permanecer fechadas terão cadeados divinos que impedem o seu retorno ao sofrimento. Não lute contra essa facilidade. A dor nos ensina a lutar. A graça nos ensina a receber e a fluir. Permita-se ser guiado pela paz. Se um caminho te gera um peso desnecessário ou te rouba a quietude, ele não é a direção do Pai neste novo ciclo de paz. A resposta final para sua jornada será sempre expansão do amor e da paz em sua vida e na vida daqueles que te cercam. A sua responsabilidade é amar e administrar com integridade. O resto ele fará. Prepare-se para testemunhar a maneira como a sua história será usada para silenciar a crítica e validar a fé. Aqueles que duvidaram de você, que te viram cair e que questionaram sua sanidade por insistir em esperar, verão a manifestação da sua glória e serão forçados a reconhecer que a mão do Pai estava sobre você o tempo todo. Seu sucesso será um testemunho irrefutável da sua fidelidade. Isso não é sobre vingança, é sobre a glória de Deus sendo manifesta através de uma vida que ousou confiar nele até o fim. Seja a prova viva de que o silêncio nunca significou ausência, mas a preparação meticulosa para um triunfo que excede toda a expectativa humana. Permaneça atento, pois a última peça do seu quebra-cabeça de propósito está sendo entregue de forma simples. O próximo passo não será gigantesco, mas incrivelmente preciso e libertador. Apenas receba. Não há mais tempo para dúvida. Não há mais razão para carregar o peso da culpa ou do abandono. O que você viveu foi o caminho necessário para forjar o metal precioso que você é hoje. E a assinatura do Criador na sua vitória não virá apenas como um único evento, mas como uma série de soluções interligadas, onde um problema que parecia isolado se resolve simultaneamente com outras áreas da sua vida, provando que a orquestração era divina e completa. O Pai não apenas tapou buracos, ele reescreveu a sua história. Este é o momento de soltar o passado, de se vestir com a glória que está manifesta e de aceitar a leveza que é viver sob a graça. Você foi guardado, preparado e agora está sendo coroado. Não lute mais para provar seu valor. Apenas viva a sua verdade. A sua cura é um fato. A sua restituição é um decreto. Olhe para o espelho e veja não a sombra de quem você foi, mas a magnificência de quem você se tornou. Sinta agora essa paz profunda se fixar em seu espírito. Essa paz é o seu sinal. Não é o sinal que virá amanhã. É o sinal que ele te dá hoje, a garantia inegociável de que ele está aqui. Leve essa certeza com você. Você não está sozinho, e a mão que te guiou pelo deserto agora te conduz para a terra da plenitude. Se esta mensagem tocou a sua alma e trouxe a clareza que você buscava, honre esse canal de luz. Deixe seu amém nos comentários. Use este espaço para declarar a sua fé e a sua gratidão. Curta este vídeo para que essa mensagem de esperança chegue a outros corações que também estão esperando respostas no silêncio. E, se você conhece alguém que precisa desesperadamente saber que Deus está agindo em silêncio, compartilhe esta verdade. Que a sua paz, a sua prosperidade e o seu propósito se manifestem em sua vida, hoje e para sempre. Receba esta bênção e siga em frente com a coragem daquele que sabe que a vitória já está decretada. Amém.